Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui reunidos, nossos alunos, todo mundo em busca do conhecimento que destrava, do autodesenvolvimento, seu desenvolvimento pessoal, né? Pessoas que, de fato, não estão paradas no tempo, decidiram sair da zona de conforto para vir realmente somar no conhecimento. Meu nome é Ed Carlos Rocha, estamos aqui no canal MRP Gold, tá? É o canal da mentoria Rede Proativa. E hoje o que vamos fazer aqui é trazer para vocês um conteúdo que fala exatamente sobre a questão da proatividade, né? O que é ser proativo? O que é tomar iniciativa? Por que algumas pessoas não destacam na vida e outras conseguem ter um destaque tão relevante? Por que umas pessoas conseguem ser notáveis enquanto outras passam a viver a vida de uma maneira mediana, né? Então, tudo isso nós vamos estar falando hoje. Hoje é apenas o pontapé inicial de algo que pode ter certeza absoluta, assim como fez uma diferença enorme na minha vida, de cada aluno que está aqui na sala, pode fazer na sua também, tá? Só que antes da gente iniciar, vou pedir que você deixe aquele like legal, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Para estar sempre recebendo alguns conteúdos, algumas mentorias free que também nós estaremos fazendo, inclusive essa de hoje, ela seria realmente aquela mentoria que só os nossos alunos têm acesso. Porém, você é nosso convidado a participar um pouco, para entender como que é o formato das nossas aulas, como que a gente traz aqui temas que são muito atuais, temas que fazem toda uma diferença. Por exemplo, para alguém que vai em busca de um emprego, alguém que quer, por exemplo, empreender, né? E às vezes não tem coragem, tá? Outras pessoas, por exemplo, que às vezes levam o nível de relacionamento social, familiar, um pouco escasso, um pouco complicado, e a gente está aqui para descomplicar isso. Tá bom? Lembrando para você que o conhecimento é algo que destrava a vida de qualquer ser humano, tá bom? Eu digo isso por uma experiência própria, né? Eu nem sempre fui essa pessoa que você está vendo aqui. Eu era uma pessoa muito retraída, extremamente tímido, uma pessoa que, quando pedia para mim falar em meio a um público, um grupo de pessoas, eu me tremia todinho. Aí eles falam assim, poxa, Ed Carlos, como que você conseguiu realmente ter isso? Eu vou falar para vocês. Uma das coisas que me ajudou muito foi a questão de livros, né? Eu gosto muito de ler, de buscar conteúdos, algo que de fato venha alicerçar minha mente, para que eu saiba como pisar em terrenos sólidos, né? Então, basicamente, qual o conselho que eu te dou? Se você quer realmente se tornar uma pessoa extraordinária, uma pessoa notável, busque no conhecimento, meu amigo. Não fique na retaguarda esperando apenas pela faculdade, pela escola, pelo cursinho, não. Isso pode te dar, sim, um conteúdo para que, pela teoria, você saiba realmente como ingressar no mercado de trabalho. Mas eu te pergunto, você tem preparo realmente para ir lá enfrentar uma concorrência? Porque você vai ter muito concorrente. Só para você ter uma noção, exatamente onde você estuda hoje, estuda várias pessoas juntamente com você. Ou seja, de certa forma, ali estão formando vários concorrentes que vai atuar na mesma área de atuação que você se dispôs a estudar, tá? Aí o que acontece é o seguinte, por que algumas pessoas se destacam? Por que advogados não saem? Por exemplo, ó, tem advogados que saem da sua faculdade, da universidade ali, né? E vai ingressar empreendendo, abrir o seu próprio escritório. Nossa, eu já entrei em escritórios de advogados que eu fico boquiaberta de tão luxuoso que é, entendeu? Em contrapartida, eu vejo outros advogados que saem do mesmo curso, só que vai sair para prestar serviço para os outros. Qual é a diferença? Por que um sai a fim de empreender e outro sai apenas para prestar serviço para os outros, né? Ser um proletariado. É exatamente nesses quesitos que a gente vem aqui. E a gente vai mostrar para vocês exatamente por que os empreendedores, na sua maioria, tá? São pessoas que são proativas, são pessoas que tomam iniciativa, pessoas que andam aquela famosa milha a mais para poder se preparar, né? Na busca do conhecimento, lendo, quem sabe, alguns livros, indo em imersões de workshops, através de mentorias. São pessoas que estão numa busca. E é lógico que se ela está buscando mais, ela está se condicionando a ter um conhecimento além daquilo que as outras pessoas ofertam, claro que ela vai se destacar, entendeu? Ao ponto, talvez ela não tenha ainda recurso, igual, por exemplo, eu conheci aqui uma pessoa que se formou na área de odontologia, né? E o que acontece? Essa pessoa saiu da área de odontologia, a princípio, ela não tinha, né? A princípio, ela não tinha de recurso financeiro. O que ela foi fazer? Foi prestar serviço. Só que ela já prestava serviço, vendo a experiência pela mentoria
daquela pessoa que já atuava na sua área, que era o sonho dele se tornar um dentista, né? E muito bem preparado. O que ele fez? Por 2 anos a fio, ele trabalhou, só que ele estudou, foi buscar workshops, buscar o marketing, que ele tinha que saber vender o produto dele. Inclusive, o Roberval acabou de mostrar em um dos nossos alunos, né? Que já está com um livro nosso, inclusive, 21 Passos para a Maestria em Vendas. Ou, por exemplo, tem muita pessoa que não se prepara, né? Sai para o mercado simplesmente com aquele conteúdo que adquiriu ali na escola, na faculdade, ou no cursinho, entendeu? E acha que já vai chegar e vai estar, nossa, vai ter um mercado de trabalho aberto para mim, eu vou ter uma vida épica, transformadora, né? Quando, na realidade, muitos se frustram. Eu já conheci vários amigos aí que estudou, fez anos e anos numa faculdade, aí depois foi lá no final que ele foi descobrir que não era aquilo que ele queria. Pensa o tempo, o recurso investido, né? Então, gente, tudo isso pesa muito numa balança, tá? E o que eu vou falar para vocês hoje é exatamente sobre isso, sobre como você está atento, entendeu? Exatamente a tudo que acontece num contexto geral, no mundo que você vê, tá? O mercado, ele é agressivo, ele está aí exatamente para poder pegar os melhores, e eles não abrem mão dos melhores. Eu pergunto para você, você quer continuar sendo mediano, ou você quer ser realmente um profissional melhor? Alguém muito mais bem preparado, alguém com um pré-requisito assim que as empresas vão disputar você. Você já pensou nisso, tá? Disputar você até o ponto que você fala, agora pronto, estou preparado, tenho recurso, eu sei fazer gestão financeira, uma coisa que nós ensinamos muito aqui também, entendeu? Tem pessoas, por exemplo, que ganham 2.000, mas gasta 3, entende? Ou seja, numa teorema real, gastar mais do que você ganha foge totalmente da regra da gestão financeira, totalmente. Então, ou seja, você ganha 2.000, você tem que montar o seu fundo de reserva, você tem que montar o seu capital para você depois lá na frente ingressar com excelência, sabendo o que você quer fazer, tá bom? Então, assim, não importa a área de atuação, não importa o que você faça, não importa se você ganha 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, você acredita que tem gente que ganha 100.000 e gasta muito mais que isso? Por quê? Não tem gestão financeira, não sabe guardar, não sabe montar sua reserva, não sabe colocar o dinheiro para trabalhar para ele, não sabe investir, entende? Então, nós estamos aqui exatamente para abrir os seus olhos, mostrar para você, nortear você. Logo, quando você norteado, você vai saber como ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, tá bom? Vou compartilhar a minha tela com vocês e eu espero que agora eu vou dar um tempinho aí, 1 minutinho, para você pegar papel, caneta, tá? Para você poder anotar algumas dessas notas que eu tenho certeza absoluta, são gemas preciosas, que para mim foi, né? E eu tenho certeza absoluta que pode ser para você também, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Só manda um joiazinho aí se você está vendo o compartilhamento da tela. Opa, maravilha, tá bom. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês. Pessoal, é o seguinte, olha só, nós somos aqui o Grupo MRP, tá? O Grupo MRP, ele tem vários setores dentro dele, e um deles é o MRP Gold, entendeu? Inclusive está aqui atrás, MRP Gold, Grupo MRP. Nós teremos aí logo também a nossa mobilidade urbana, grupo que é chamado MRP Mob, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, o tema de hoje, tá? O tema central de hoje, ele tem uma tratativa muito forte e relevante para o profissional que atua exatamente hoje nesse mercado, tá? Independente de qual seja a sua área, seja você um pedreiro, um gari, seja você uma professora, uma pessoa já doutorado, mestrado, não importa qual a área que você atua, advogado, quem sabe aí uma psicóloga, não importa, tá? A questão é que essa palavrinha mágica aqui, chamada proatividade, como ser proativo, tá? Ela é uma arte, viu? E outra, nem todos têm essa arte, nem todos são, que muitos não são proativos, são reativos. E nós vamos falar exatamente um pouco sobre isso, que a diferença de ser reativo para ser proativo, né? O reativo, ele precisa da pessoa estar empurrando ele o tempo inteiro. Faça isso, faça aquilo. Ele só faz se alguém vai lá e mostra para ele que ele tem que fazer, tá? Já o proativo não, é uma pessoa que consegue numa panorâmica de uma empresa,
ou de uma, vamos supor, de um formato de qualquer lugar que ele esteja, ele sabe ter visão colateral do que precisa ser feito. E ele toma a iniciativa de fazer o que tem que ser feito, sem o tempo inteiro ter alguém com um ar de cobrança atrás dele, entendeu? Então são pessoas assim que se destacam e se tornam aí supervisores, se tornam gerentes, se tornam aí diretores, entendeu? E até presidentes de grandes empresas e, por final, um CEO, né? É uma pessoa ou que ele é contratado ou que ele gere um próprio negócio, então ele se torna um CEO, tá? Então são pessoas que são chamadas normalmente para diretorias, são pessoas proativas, que fazem a diferença. E essas pessoas, por incrível que pareça, elas são muito requisitadas no mercado, tá, gente? Muito requisitadas mesmo, tá? A arte de ser proativo, pessoal, muda tudo, tá? O proativo, normalmente, ele se destaca, ele se torna, quem sabe, até mesmo um imã que atrai a atenção das demais pessoas que estão ao redor, tá? Ou seja, ele tendo tendo conhecimento como base para o seu crescimento, é uma busca que ele busca constantemente, tá? Ele vai ler um livro, ele vai ler outro livro, ele vai estar atrás de buscar, através de exemplos, mentorias. Eles são pessoas que eles não se acomodam, eles não vivem em zona de conforto. São pessoas que sempre têm algo de bom para passar, para o crescimento de toda uma equipe, de várias pessoas. A pessoa proativa, ela não pensa simplesmente em si mesma, ela pensa num todo, tá? Para que dessa forma ela consiga fazer com que o ambiente que ela está seja um ambiente de maior produtividade, de maiores resultados, entendeu? Então, basicamente o que a gente tem para mostrar para vocês é que quando você busca realmente um destaque, você pode ter certeza absoluta que você vai conseguir, porque nem todo mundo tem essa disponibilidade de ir atrás de buscar mais conhecimento para a sua área, de buscar mais conteúdos. São pessoas que, por vezes, se vê num área de distração muito grande através de redes sociais, como tipo o TikTok, Kawaii, essas redes que, por vezes, tiram a tua atenção. Essas pessoas, elas são focadas tanto que elas param, se recolhem no local silencioso para poder ler um bom livro, faz anotações, busca um conteúdo que, de fato, possa não somente ajudar a ela própria, como também as pessoas que estão ao seu lado, tá? Então, basicamente, era isso. Pessoal, é o seguinte, o que eu gostaria de denotar para vocês? Normalmente, as pessoas proativas, elas conseguem identificar os 5 N's do sucesso que toda pessoa precisa ter, tá? E aqui está o primeiro deles, tá bom? Na verdade, são 5, pessoal. O primeiro deles é novos lugares. O segundo, novas pessoas, tá? O terceiro, novas ideias. O quarto, novas ações, que, consequentemente, traz novos resultados, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. A pessoa proativa, ela consegue identificar muito bem novos lugares, e elas conseguem buscar por esses novos lugares. Por quê? Elas entendem que, normalmente, o lugar que elas estão inseridas não consegue agregar tanto valor para o crescimento dela. Logo assim, ela começa a se incomodar e ela fala, opa, peraí, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir me destacar, eu vou ser simplesmente mais um produto do meio. Vocês entendem? E eu tenho certeza absoluta que todos que estão me ouvindo, ou que vão ouvir daqui para frente, não quer ser um produto do meio. Porque se você for um produto do meio, você vai realmente ter os mesmos resultados que aquelas pessoas que estão ali com você. Então, novos lugares podem mudar a sua percepção de mundo, tá? Você vai ver que realmente tem lugares que te leva para um patamar mais elevado, te leva para um nível de visão muito mais aguçada e te dá assim, uma drástica vantagem em relação àquele lugar anterior que você estava, tá? Aqui, por exemplo, é onde você consegue ver as coisas num ambiente em que tinha o costume de estar antigamente você não via. Exemplo, novos lugares te levam a você enxergar também novas grandes oportunidades.
Entende? Então, um exemplo, o Maurício, um grande amigo meu, ele vivia num bairro da periferia aqui da minha cidade, né? E o que acontece? A partir do momento que ele começou a estudar, uns amigos deles incentivaram ele a estar num cursinho ali que ele estava desenvolvendo um empreendedorismo. O que acontece? Ele falou assim, ou eu vou para o meu campinho de futebol lá, ficar todas as tardes, olha só para vocês verem, todas as tardes, estou falando um menino de 15 para 16 anos, viu gente? Presta atenção, hoje ele já tem seus 23, 24 anos, é um empreendedor aqui nato, eu conheci muito bem a história dele. Então o que acontece? Olha só para vocês terem uma noção, ou eu vou escolher estar ali jogando bolinha de gude, empinando pipa, correndo no campinho de futebol, ou eu vou nesse grupo de amigos, né, que eu conheci novo na escola, que me aceitaram. Então, o que ele fez? Ele se inseriu dentro do grupo e lá ele percebeu que realmente a linguagem era outra, tá? O nível de conhecimento era outro, eles liam livros juntos. Olha só para vocês verem. Grupo de aproximadamente 7, 8 alunos que se reuniam na casa de um deles, que eu não me lembro o nome, né? Só me lembro do Maurício mesmo. E o Maurício saiu dali exatamente com o pensamento de empreender na área de comunicação visual. Hoje ele é um dos maiores aqui da região, né? Plotando, fazendo plotagem, placas, adesivos e uma série de outras coisas mais, porque ele aprendeu que empreender, simplesmente se ele dependesse da escola, ele não teria esse subsídio, esse tipo de conhecimento que viesse agregar valor para ele, tá? Então, o que acontece? Como você está naquele nível de grupo de pessoa que está inserido, então para pensar comigo. E eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder, tá? Você até quiser responder no chat aí, o grupo que você está inserido hoje, tá? Falando assim, o grupo, seus amigos, as pessoas que você conversa, aquele grupo que realmente está ali com você, eles agregam valor para você crescer como pessoa, expandir seus horizontes, ou te fazer até, inclusive, quem sabe, empreender? Se não, eu gostaria que você fizesse uma autorreflexão e revesse os seus conceitos, tá? Porque se eles não estão agregando, se faz necessário que você comece a buscar realmente um grupo que venha falar uma linguagem que possa ser uma somatória para o seu crescimento, tá? E aí você vai ver algo incrível acontecer. O que é isso incrível? Você vai ver uma nova network sendo renovada. O que é sua network? Sua network é a sua rede de relacionamento, tá? O seu network é sua rede de contatos que você tem hoje, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. O quanto que eles somam para você, entendeu? Quando você passa a usufruir de um novo grupo, um novo network, você renova seus horizontes, renova a tua visão, você renova seu nível de relacionamento e você renova também as suas grandes oportunidades. E você pode passar a escalar grandiosamente com isso também, tá? Vamos lá. Quando eu falei agora novos lugares, vamos partir para novas pessoas, pessoal. Seu novo network, seu novo nível de relacionamento, tá? Ó, aqui o poder do network ele se intensifica, tá? Aqui te deixando com uma grande vantagem. Que vantagem é essa, pessoal? A vantagem de que um novo grupo se estabelece com o quê? Com um fator. Só que assim, aí você pode pensar, Carlos, mas os grupos que eu conheço normalmente não têm esse tipo de pensamento, de empreendedorismo, né? Então você tem que passar realmente a ver se os grupos que você está conhecendo, ou você pode realmente aportar novos grupos, ir atrás de novos grupos, ver pessoas que estão se destacando, fulano, aonde você frequenta, tem vaga lá, será que eu poderia entrar, tal. Aqui, por exemplo, você é convidado nosso a se tornar também um aluno dentro do nosso ecossistema, a conhecer a nossa plataforma. Inclusive, os nossos alunos têm muitas vantagens aqui dentro, inclusive até ganham dinheiro, para vocês terem uma noção, pois nós não participam do lucro da nossa empresa. E você pode perguntar para a pessoa que te convidou, que mostrou esse vídeo, como que você também pode fazer parte disso, tá? Então, olha só, sendo assim, a sua nova rede de contato, que, claro, vem com novas oportunidades, cheia de ideias que podem causar um impacto na sua vida, tanto positivo como negativo. Igual eu falei, depende do grupo que você escolher ser inserido, tá? Não é simplesmente, não, poxa, eu entrei no grupo ali e tal. Não, você tem que ver o fruto do resultado dessas pessoas. Seus resultados são seus frutos. Até, inclusive, tem uma nota bíblica, que não estou falando de religião aqui, diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Você tem que ver que tipo de fruto, né, está ali. Aí, de Carlos, mas
tem alguns grupos muito fechados. Meu amigo e minha amiga, vá por mim. Nem que você vá lá para servir. E servindo você vai ser notado, tá? Servindo você vai ser notado. Eu digo isso porque há mais ou menos uns 11 anos atrás, eu admirava muito um grupo que eu via destaque, pessoas que falavam com uma fluência extraordinária. Eu queria saber como é que aquelas pessoas conseguiram se destacar. Todo tipo de palestra eles estavam juntos, todo tipo de workshop. Eu vi o grupo reunir, eles vendiam produtos, alguns serviços, exatamente para poder conseguir estar nesses eventos. Eu falo, por isso que eles estão crescendo, todo mundo de carro bom, casa boa. Por quê? Só que o que acontece? Eu comecei a querer ser inserido no grupo. Aí eu cheguei lá, claro, a gente tem que procurar o cabeça do grupo, pessoas e tal. E ele falou, cara, é o seguinte, o grupo que normalmente é um grupo fechado, tá? E o que a gente pode fazer é você vindo aos poucos, né? Tentando conhecer o grupo. A gente está precisando de uma pessoa aqui que venha para poder ser o nosso impressor. O impressor, pessoal, que imprimia todas as publicações, fazia tudo para eles lá, né? E levava isso, né? Para eles, vocês terem uma ideia. Eu nem cobrava deles o valor das impressões. Eu ia lá, imprimia, levava o material. E eu não sou besta. Quando eu levava esse material, eu já ia lendo, começando a buscar os conteúdos. Às vezes, algumas coisas que eles vislumbraram lá de uma palestra ou de um workshop, alguma coisa que eles viram que foi notável, eles mandavam imprimir. E eu ia levando. Por 2 meses eu não cobrei nada. Quando foi no 3º mês, eu fui inserido no grupo. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Por isso que eu falei, isso causou um impacto positivo na minha vida. Entendeu? Eu vi que, normalmente, um grupo como esse, eles não vão aceitar pessoas que não se empenhem como eles, que não andem aquela milha a mais como eles andavam, tá? E eles não vão aceitar pessoas negativas, viu? Lá, um dos conceitos que eles adotavam, por exemplo, que era um princípio para eles, ninguém poderia falar lá de coisas negativas, entendeu? E aí, inclusive, depois eles desenhou um mapa que, inclusive, na próxima segunda-feira, eu vou falar sobre esse mapa, tá, da proatividade, que é o mapa da positividade. Quando você começa a falar assim, igual, por exemplo, um comentário, nossa, parece que as contas não param de chegar, né? Aí eles mudavam esse termo para... é o seguinte, estou buscando meios para quitar todas as minhas contas. Então, eles jogavam o ar positivo, entendeu? Fala assim, nossa, nenhuma porta se abre para mim. Aí um conceito que eles adotavam é, estou me preparando bastante para ser o melhor concorrente de qualquer pessoa quando uma porta se abrir, uma grande oportunidade. A questão, você tem que saber atribuir isso e outra. Lá uma coisa que eles também levavam muito em consideração, chamado network, que eu trouxe muito para a minha vida, foi o quesito chamado graça. Em tudo você tem que ser grato. Gratidão mesmo pelo que você tem, entendeu? Contentamento pelo que tem e a busca pelo que você não tem, entendeu? E essa busca pelo que você não tem, uma coisa que eles atribuíam era muito ao hoje, ao agora, tá? Então, vou fazer isso amanhã. Não, o proativo, ele não fica adiando, entendeu? O reativo, não. Ele adia decisões, ele só faz quando manda, entendeu? Então, num grupo, tenta ver numa visão quem é proativo, quem se destaca, quem realmente está crescendo, por que está crescendo, quais os meios que ele está usando para crescer. E assim, você também vai conseguir, da mesma forma, alcançar os seus maiores resultados. Vamos lá. Novas ideias, pessoal. Uma vez que você está inserido em novos grupos, sempre surgem novas ideias, ideias que são realmente inovadoras, tá? Então, o que você tem que fazer? Ficar atento para não deixar passar nenhuma das grandes oportunidades. Pois, quando se reúne um grupo seleto de pessoas, pessoal, seleto, grupo que foi selecionado por você, grupo que você viu pessoas audaciosas, pessoas que têm uma discrepância de crescimento, que não mede esforço, pessoas que não negociam seu tempo, barganhando com coisas efêmeras e passageiras, tá? Eles não se deixam levar, viu? Então, uma coisa que é importante frisar é que você está num grupo seleto de pessoas que tendem o quê? A se fortalecer por meio de ideias e propósitos alinhados. Como assim, de Carlos? Eles pensam no mesmo propósito, têm a mesma gama de objetivo, tá? São claras naquilo que querem, naquilo que eles não têm clareza, eles vão buscar o entendimento para chegar a um denominador comum, entendeu? E com esse propósito alinhado, é impossível não dar certo. Por quê?
como aquela velha expressão, a união faz a força, tá? Realmente faz mesmo. Quando você se propõe no coração a estar num grupo que tem o mesmo tiro de liderança, aponta para o mesmo alvo, tem os mesmos ideais, você vai muito longe, mas muito longe mesmo, entendeu? Você pode fortalecer essas ideias. Então, pare para pensar. Se você vê que você está inserido no novo grupo, cada um como esse quebra-cabeça que você está vendo aqui do lado, vem com uma peça de encaixe para fazer com que um projeto, com que, quem sabe, uma plataforma, quem sabe uma grande ideia, né? Uma grande oportunidade possa ser arregimentada, consolidada e validada. Quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior é a energia em prol de fazer que esse negócio de fato aconteça. E exatamente isso que tem acontecido no Grupo MRP, é um grupo que se consolidou, são pessoas que estão ali, têm o mesmo tiro de liderança, as mesmas ideias de buscar conceitos que venham a fazer com que todos cresçam juntos, simultaneamente. Então, gente, o alinhamento é esse mesmo, tá? Então, as novas ideias, elas não vão surgir num grupo que fica falando, desculpa a expressão, só de time de futebol, ou que vem falando só de política, ou de religião. Não, às vezes pode ter surgido alguma coisa, não. Aqui nós estamos falando de grupo que empreende, grupo que busca ideia para crescimento, para desenvolvimento pessoal, para autocapacitação, pessoas que estão buscando uma capacidade melhor para poder ser destaque no mercado. E é isso que a gente oferta aqui realmente para todos, tá? E aí, quando a gente falou de novas ideias, aí vem chamada novas ações, pessoal, tá? As novas ações. Gente, isso é incrível. Eu sozinho, por exemplo, limpando uma praça como essa aqui, pode dizer que talvez eu não limparia ela nem no dia inteiro, ou em 2, 3 dias, quem sabe? Sabe, porque é uma praça muito grande, né? O que acontece? Quando você fala em questão de novas ações, quando tem um grupo entrosado, um grupo que realmente mira para o mesmo alvo, e eles se unem, tá? Se unem em ações validadas, em ações que eles estudaram junto, em ações que eles arregimentaram para serem pragmáticos, ou seja, práticos naquilo que eles querem fazer. Então é agora a hora de colocar essas ações e todas as ideias que até então estavam apenas na mente ou no papel, tá? Em prática. Para fazê-la realmente, é hora o quê? De executar. É hora de colocar uma maneira, cara, aqui organizada para estabelecer um plano de ação conjunta. Quando você tem um plano de ação conjunta, é lógico que logo o resultado vem. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredo. Não conta para ninguém não, tá? Quando vem o resultado de um grupo unido, esse resultado dele não vem pequeno, tá? Ele vem, por vezes, um resultado gigantesco. Porque você só seria um resultado. Mas imagina você unido num grupo com o mesmo nível de ação, com ações estratégicas, ações totalmente organizadas. É lógico, quando se estabelece um plano, e aí vocês partem para cima para fazer o que tem que ser feito, dessa forma, o sucesso de um projeto é muito mais fácil de ser alcançado. Muito mais fácil. Então vamos lá. Se você pega uma pessoa que está limpando ali uma praça, imagina agora que um grupo entrou nesse mesmo nível de ação, tá? Planejados, todo mundo bem trajado, todo mundo ali com o seu material, com sua ferramenta, né? Isso vai acontecer o quê? Acontecer o que você demoraria 3, 4 dias para fazer, é feito num único dia, tá? Um exemplo, nós estamos aqui na sala com aproximadamente 20 alunos aí, imagina se cada aluno desse entrasse no mérito de ação, né, planejada, estratégica, para trazer outros alunos para participar da nossa próxima aula, por exemplo, tá? A nossa próxima aula, né? Então, o que ocorre? Esses alunos, cada um fala, vou convidar 2. Se fosse eu falar que, por exemplo, o Roberval vai sair, né, para poder convidar aí 40 alunos. Roberval levaria, por exemplo, mais de 2 semanas para falar com um por um a importância dessa aula, a forma como que essa aula impactou a vida dele, para poder ele, de fato, conseguir se escalar e trazer essas pessoas para poderem assistir uma aula como essa, tá? Aí o que acontece? Vamos distribuir essa energia? Vamos supor que a gente quer trazer 40 alunos novos
para poder entender os nossos conteúdos, para destravar a vida deles, quebrar aqueles bloqueios mentais terríveis que às vezes impedem essa pessoa de crescer, né? Aí o que ocorre? Eu falo, cada um de nós vamos trazer 2. Se nós temos 20 pessoas aqui nessa sala, cada um trazendo 2 para a próxima aula, é lógico, nós teríamos 40 alunos novos aqui. Ou seja, na nossa próxima aula, teríamos mais de 60 pessoas. Só que, vamos pegar aqui agora no quesito, realmente, de pessoas que querem ser transformadas. Se você vê que, basicamente, as pessoas que falou, não teve tanto interesse, né, em querer conhecer, se validado num negócio que pudesse dar a ele uma vantagem, dele se destacar como profissional, como uma pessoa na sociedade, aí você vai falar com 5 pessoas. Dessas 5, basicamente, eu digo para vocês, cerca de 2 ou 3, no máximo, essas pessoas iriam querer vir, tá? Então, o que acontece? É mais fácil o Roberval falar com 5 ou com 40 pessoas. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença que faz toda a diferença. Isso vale para qualquer área. Por exemplo, de vendas, área do mecanismo. Eu sou muito apaixonado por um famoso negócio do século XXI, que foi muito comentado pelo Robert Kiyosaki, entendeu? Principalmente no ano de 2019, 2020, 2021. Gente, ele falava desse negócio com tanta notoriedade, que é o negócio do marketing de rede, o marketing de relacionamento, entendeu? Aquele boca a boca, um comentando com o outro, falando de algo, levando essa pessoa, e com isso eles ganhavam dinheiro, e ainda ganham, pessoal. Tem muitos marketing desses que funcionam muito bem, entendeu? Arregimentam, estão aí, escalando de uma maneira surpreendente, deixando muitas pessoas boquiabertas, como seus resultados podem ser tão expressivos. Então, novas ações, pessoal, são basicamente isso. Você, executar junto com o seu grupo, entendeu? De maneira organizada, e quando você estabelece uma ação conjunta, o sucesso, ele vai ser notável e vai ser grandioso, para poder ir muito mais longe, tá? Vamos lá. Aí, quando fala de novas ações, vem também os chamados novos resultados. Mas, pessoal, os resultados, eles são realmente expressivos, tá? Expressivos quando a gente fala, por exemplo, aquilo que eu acabei de comentar. Pessoas, né? Pessoas que uma só talvez teriam um tipo de ação, mas com várias delas comprometidas com o mesmo ideal, comprometidas com o mesmo propósito, conseguir ir muito mais longe. Porque eu sozinho posso até chegar no meu objetivo, tá? Mas eu, unido a um grupo, eu tenho certeza que a gente vai muito mais longe do que a gente poderia alcançar, tá? Agora, você perceberá que os resultados serão bem expressivos se comparado a uma tarefa executada de maneira solo. Só você, tá? Pois, no coletivo, poderão ir muito mais longe e com um resultado muito maior e mais satisfatório. Deixando o quê? Uma sensação de dever cumprido com êxito. Não é só um dever cumprido, pessoal, mas um dever cumprido com êxito. Pessoas que conseguiram agregar valor para as suas vidas, pessoas que conseguiram ser notáveis naquilo que estavam fazendo, tá? E pasmem, o que eu vou falar agora para vocês. Elas perceberam que realmente sozinhas, elas não conseguem ir muito longe, tá? Mas unidas a um grupo seleto, elas conseguem. Algumas pessoas podem me questionar assim, mas Ed Carlos Rocha, é o seguinte, você não sabe da minha vida, os dilemas que eu passei, os traumas que eu sofri, do meu passado, né? Pessoas que, às vezes, realmente, a gente entende que passou por algumas frustrações, outros talvez não teve uma vida tão abastada, mas é exatamente para isso, é pegar você na mão aqui, meu amigo e minha amiga, e te nortear, mostrar para você o caminho das pedras, como que você pode ter resultados, como qualquer pessoa que as tem, sabe? Mas depende única e exclusivamente de você querer, tá? Ninguém vai aqui obrigar você, entendeu? Ninguém vai te obrigar. Inclusive, só para vocês terem uma noção, eu peguei aqui uma história, tá? Eu trouxe para vocês para poder compartilhar essa história aqui junto nessa aula, do Kevin De Bruyne, tá? O Kevin De Bruyne, ele é o meio-campista do Manchester City, entendeu? Aí eles falam assim, nossa, o cara é meio-campista do Manchester City, ganha rios de dinheiro, realmente ganha, mas se você fosse parar para olhar a sinopse, a autobiografia desse cara, você fala assim, nossa, como que ele conseguiu com tanta coisa conspirando do contra? E olha aqui, pessoal,
basicamente esse aqui é o cidadão, tá? Kevin De Bruyne, tá? Meio campista aí do Manchester City, né? Cara, a história de superação desse cidadão, meu amigo, tá? É uma das histórias que toda aula eu vou trazer a história de um novo personagem da vida real, dos nossos contemporâneos mesmo, do dia a dia, entendeu? Então, o que acontece? Algo que, tipo assim, você tem que mensurar. Só para vocês terem uma ideia, esse nosso amigo aí, o Kevin, ele foi adotado, né, logo pequeno, só que com 5 anos de idade, ele foi devolvido pelos seus primeiros pais para o orfanato, tá? Ficou lá basicamente até os 14 anos de idade, né? E aí foi adotado novamente. Foi adotado novamente. E aí, mais uma vez, com menos de um ano, com 15 anos de idade, foi ele novamente lá deixado no orfanato, devolvido mais uma vez, tá? O que acontece? Qual o motivo dessas devoluções? Olha só, ele disse que era devido à timidez dele. Era uma pessoa que quase não abria a boca para falar, muito tímido, entendeu? E aí, o que acontece? Já adulto também, né? Já adulto, já resolvido na vida, entendeu? Conseguiu se destacar nessa área do futebol, tá? Só para vocês terem uma noção. Também foi traído pela sua própria esposa. E outra, o que é pior, traído com o melhor amigo dele. O repórter fez uma pergunta para o Kevin, perguntando para ele o seguinte: mas Kevin, esses traumas que você sofreu, isso não atrapalhou você no seu desenvolvimento do futebol? Gente, a frase dele é notória, tá? Ele fala, olha só, vou responder uma coisa para você. Eu nunca fiz nada de errado para poder merecer todos esses tipos de afrontas que me fizeram, entendeu? É o seguinte, na realidade, eu não escolhi ser abandonado por as pessoas que me abandonaram, tá? A escolha foi delas e não minha, certo? Só que uma coisa eu escolhi que nada disso iria impactar, nem muito menos influenciar minha vida e nem muito menos os meus sonhos. Então, uma coisa eu digo para você, nunca se abandone, por mais que as pessoas te abandonem, por mais que as pessoas virem as costas para você, por mais que elas não acreditem nos seus sonhos, se una a um grupo que acredite nos seus sonhos, entendeu? Eu tenho certeza absoluta que você nunca vai deixar a desejar, tá? Então, aí, ó, uma história notável. Na próxima aula traremos mais uma dessas histórias para vocês, entendeu? Pensei, pessoal, como Kevin. Quantas não são as pessoas, né, que por vezes sofrem esse tipo de preconceito, perseguição, né? Ou não se destacam porque, fulano não me apoia, ninguém me apoia. Não, você tem que ser seu maior apoio. Você que tem que ter a busca. Você que tem que se contar os sonhos. Você que não pode se abandonar, tá? Você que não pode se abandonar. Então, tá aqui para você, entendeu? Mais uma aula. Eu espero que, de fato, possa ter aí dado a você um norte, né? Para você, de fato, se escalar como pessoa, tá bom? Então, gente, fica aqui, meu abraço. Espero vocês aí na próxima aula, junto com o Ed Carlos Rocha, trazendo uma temática interessante, viu? Sobre proatividade ainda. Nós teremos aí 7 aulas sequenciais, só falando desse tema tão atual, tão expressivo e de tanta relevância e crescimento para todos, tá bom? Forte abraço, sucesso. Eu espero que Deus abençoe ricamente a sua vida.